Não dá para negar que a ciência já fez e continua fazendo muito pelas pessoas, pela natureza e pelo mundo de um modo geral. Um bom exemplo disso é o trabalho do cirurgião alemão Richard Lewison, que revolucionou as técnicas de transfusão de sangue. Porém, nem toda descoberta científica de sucesso vai servir para alguma coisa. Algumas chegam a ser vergonhosas porque, além de não terem muita serventia, foram realizadas por processos duvidosos e bastante controversos. É por isso que no Porquê das Coisas de hoje, você vai descobrir quais são as 3 experiências perturbadoras que mais envergonham a ciência moderna. Eu sou Antônio Bocco e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Número 1. Elefantes alucinados. Já parou para pensar o que acontece se você der LSD para um elefante? Bom, se a sua resposta for não, tudo bem. Já houve quem experimentasse fazer isso para matar nossa curiosidade. Um grupo de pesquisadores de Oklahoma, nos Estados Unidos, aplicou uma injeção contendo quase 300 miligramas de LSD no pescoço do elefante Tusco, que fazia parte do City Zoo. Para ser mais exato, foram 297 miligramas, que chega a ser 3.000 vezes maior que a dosagem utilizada por humanos. Dizem até que essa experiência foi responsável por aplicar a maior dose de LSD em um ser vivo já conhecida pela ciência. Basicamente, a decisão de aplicar uma quantidade tão grande é porque os elefantes são animais muito pesados e muito resistentes a drogas. Conseguem imaginar quanto remédio é necessário para tratar o problema de saúde de um elefante? Então, essa é mais ou menos a mesma lógica para deixar ele doidão. Os 3 pesquisadores Thomas, West e Pierce chegaram a explicar que o objetivo do experimento era descobrir se o LSD pode desencadear no elefante o que é conhecido como MUST. O MUST é um tipo de transe temporário que esses animais sofrem devido a um desequilíbrio hormonal extremo. Pelo que se sabe, além de deixá-los muito agressivos, um elefante, durante esse transe, pode apresentar níveis de testosterona 60 vezes mais altos que em seu estado normal. Deu para ver que esse experimento consegue ser mais perverso do que parece, né? Mas, independente do motivo, ele deu muito errado, mas muito errado mesmo. O elefante Tusco reagiu à aplicação do LSD imediatamente, como se tivesse sido picado por uma abelha mortal. Durante alguns minutos, o animal ficou rodando no mesmo lugar até desabar no chão. Para tentar salvar o elefante, os pesquisadores aplicaram antipsicóticos para reverter os efeitos do LSD, mas era tarde demais. Pouco menos de 1 hora depois da aplicação da substância, Tusco morreu. E além da conclusão de que elefantes são muito sensíveis a drogas alucinógenas, esse experimento bizarro deixou uma pergunta. O que matou Tusco foi o LSD ou foram os antipsicóticos? Como se um único experimento não fosse ruim o suficiente, o pesquisador Ronald Siegel, da Universidade da Califórnia, resolveu aplicar a mesma dosagem usada em Tusco em outros 2 animais para tirar a dúvida. Só que, ao invés de aplicar no pescoço do animal, Siegel diluiu o LSD na água e o resultado foi completamente diferente. Os elefantes não ficaram agressivos e nem tiveram um episódio de MUST. Apenas ficaram mais lentos, brincaram e emitiram sons estranhos. Depois de algumas horas, tudo estava de volta ao normal, mas o experimento de Siegel foi tão inútil quanto o primeiro. Ele apenas concluiu que a dose de Tusco pode ter excedido o limite, então não tinha como afirmar qual das substâncias levou o animal à morte. Número 2. Cura gay. Para quem não sabe, o sistema límbico é o responsável por nossos instintos comportamentais, nossas emoções e também por nossos impulsos básicos, como a libido sexual, a raiva, prazer e instinto de sobrevivência. Esse sistema é formado por um conjunto de estruturas.
Mas pra gente aqui, o que interessa mesmo é a região septal. Na década de 50, dois pesquisadores canadenses descobriram que estimular eletricamente essa área septal pode provocar uma intensa excitação sexual. Para comprovar a sua hipótese, primeiro eles estimularam o cérebro de um rato, que depois de um tempo descobriu como se autoestimular acionando uma alavanca. Bem no estilo daqueles experimentos de condicionamento operante de Skinner. Só que o mais interessante nisso tudo é o fato de que o rato ficou completamente viciado em estimular as regiões do cérebro que o fazem sentir prazer. Tanto que o bichinho chegou a acionar a alavanca até 2.000 vezes por hora. Agora, de todas as formas úteis que a ciência tinha para usar a descoberta de James e Peter, um outro pesquisador chamado Robert Heath escolheu experimentar se a estimulação elétrica poderia fazer um homossexual adotar um comportamento heterossexual. Esse experimento foi feito uns 15 anos depois da descoberta dos canadenses. E se não é uma tentativa bizarra e absurda de lançar uma cura gay, nós não sabemos do que poderíamos chamar. Para tentar não causar muita polêmica sobre seu experimento, Heath deu o nome de B19 para sua cobaia. Ele colocou uma série de eletrodos na área septal da cobaia e foi estimulando os sentidos controladamente. Depois que B19 confirmou que realmente se sentia excitado, o pesquisador entregou um dispositivo que permitia que ele se autoestimulasse. Bom, o resultado, como vocês podem imaginar, não foi nada diferente daquele do ratinho. Num prazo de 3 horas, B19 acionou o dispositivo cerca de 1.500 vezes. É exatamente a mesma coisa que trancar um maníaco por chocolate dentro da Cacau Show, por exemplo. Os níveis de libido foram tão altos que Heath resolveu bolar uma segunda fase do experimento. Coitado do B19. Com autorização jurídica, ele pegou uma segunda cobaia, só que dessa vez uma mulher de 21 anos que trabalhava como garota de programa. O pesquisador os colocou numa sala e esperou para ver se B19 acionaria o dispositivo do prazer na presença de uma mulher. Durante 1 hora inteira não houve qualquer comportamento sexual, até que a mulher tomou a iniciativa e a cobaia B19 correspondeu fisicamente a ela. Isso foi o suficiente para Heath considerar o seu experimento bem-sucedido. Só que não, porque até onde se sabe, B19 continuou saindo com homens. Número 3. Cortem-lhes as cabeças. Existem inúmeros experimentos com o objetivo de estudar as expressões faciais ligadas às emoções. Mas a experiência de Carney Landis, um estudante norte-americano de pós-graduação de psicologia, é de longe a mais estranha de todas. Todo mundo sabe que existe uma expressão universal que caracteriza a raiva, o choque, o nojo. Inclusive, uma boa dica para quem gosta do assunto é a série Lie to Me. Mas o que torna o experimento de Carney tão bizarramente perturbador foram os gatilhos que ele usou para fazer suas cobaias reagirem. Como a maioria das cobaias eram colegas de Landis, é natural que eles estivessem dispostos a tudo pela ciência, mas isso não quer dizer que estavam preparados para qualquer coisa. Os primeiros estímulos foram até tranquilos. Eles tiveram que observar imagens pornográficas, colocar a mão em um balde cheio de sapos e cheiraram amônia, por exemplo. A cada reação, Landis registrava a expressão da cobaia com uma foto. Agora, o que fez muita gente travar e desistir do experimento foi o fato dele colocar um rato numa bandeja e pedir que as cobaias decapitassem o animal. Não preciso nem dizer que a maioria desistiu ali mesmo. Porém, restaram cobaias o suficiente para Landis continuar com o seu experimento. Ele percebeu que as pessoas que toparam o desafio tentavam matar o rato de um jeito rápido. Isso acabava se desenrolando num processo extremamente desagradável e sangrento.
Muito além das expressões faciais, Landis foi um dos primeiros a fazer experimentos sobre o instinto e a vontade das pessoas de obedecer ordens, por mais absurdas que elas sejam. O que seria incrível se ele tivesse realmente prestado atenção nisso, só que, para ele, as expressões faciais eram mais importantes. Os estudos sobre obediência e autoridade ficaram realmente famosos uns 40 anos depois, com o psicólogo Stanley Milgram. Basicamente, o estudo de Landis não serviu de muita coisa, porque ele não tinha o embasamento necessário para concluir sua tese. Prova disso é o fato de que expressões diferentes podem caracterizar a mesma emoção. Então, ele podia ter deixado os ratos em paz no fim das contas e poupado as cobaias da desagradável tarefa de matar os animais. Esses experimentos foram os que nós achamos mais estranhos. Se você conhece algum outro tão perturbador quanto esses, comenta aqui embaixo pra gente. Eu espero vocês no próximo O Porquê das Coisas. Até lá!